E uma igreja que não busca os dons, que não opera nos dons, uma igreja que não está ganhando almas, é uma igreja onde os grupinhos vão ser criados, a separação vai acontecer e o esfriamento espiritual e os pecados vão se multiplicar e muitas pessoas se desviarão. A igreja não pode parar e a igreja também não pode voltar, é sempre caminhando para frente, no poder e não só no Espírito Santo. Ou então Pedro e João oram e as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo. A partir daí, o que vai acontecer? Os dons do Espírito Santo vão operar nessas pessoas e essas pessoas que se converteram vão passar também a pregar o Evangelho para os outros, para que os outros se convertam. Então está na hora aí de Filipe ir embora, porque essas pessoas agora estavam cheias do Espírito Santo e já poderiam agora fazer o mesmo trabalho que Filipe estava fazendo. Então Deus chama Filipe e já manda para outro lugar. Vamos passar agora então ao nosso questionário, onde nós estaremos passando por cada ponto da nossa lição, segundo escreveu o pastor Ezequiel Soares. Vamos ver então, a primeira pergunta aí é dentro do textual, que é para completar. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Dentro da verdade prática, também para completar, pergunta 2, a missão profética da igreja é levar o conhecimento e a vontade de Deus até os confins da terra, cumprindo assim a grande comissão. Completado dentro da introdução, pergunta número 3. No período do Antigo Testamento, a voz de Deus na terra era manifesta através dos profetas, sendo a nação de Israel o seu receptáculo. Em o Novo Testamento, o Senhor continua a falar com e por meio de seus mensageiros, o que nos indica essa percepção. Complete então. Então veja bem que no Antigo Testamento a nação de Israel é que era para ser a nação que iria servir de testemunho para as outras nações, que ensinaria a palavra de Deus para as outras nações, que passaria os seus costumes para as outras nações, a maneira de se alimentar para as outras nações. Ela era exemplo para as outras nações. Então Israel deveria ser, então, um instrumento de Deus para a salvação de todas as nações. E quem é que levava a palavra de Deus a Israel? A vontade de Deus. Quem ensinava eram os profetas. Agora, em nosso tempo, no Novo Testamento, a mensagem de Deus continua a ser pregada, continua a ser enviada através da igreja. Vamos ver aí. Indica-nos então que a missão profética da igreja consiste em levar o Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos, pois é através desta que Deus ainda fala. Então a igreja agora é a que é responsável por levar essa palavra de Deus a todas as nações. Ficou mais fácil, né? Era uma nação só de Israel para evangelizar o mundo inteiro. Hoje não. Hoje é a igreja, o corpo de Cristo. E a igreja está espalhada pelo mundo inteiro e levando o evangelho a todas as nações. Ainda falta muita coisa para fazer, mas a igreja já vai marchando e fazendo. Mas é preciso que se desperte mais a igreja para a evangelização do mundo inteiro. Então, número 1 da nossa lição, a perseguição. Pergunta 4. Qual a missão da igreja? Então, a missão da igreja é proclamar de modo persistente e incessante a obra redentora do Calvário a todos os povos. A missão da igreja é levar o Evangelho, as boas novas, a todos os povos, todas as etnias, que fica melhor assim, né? Porque existem aí grupos de pessoas que não são consideradas nem povos, são pouquíssimas pessoas, e são vários e vários dialetos dentro do mesmo país e várias etnias dentro de um mesmo país. Imagine no mundo inteiro. Preciso levar o Evangelho a todas essas pessoas. Todas as pessoas que existem no mundo devem ouvir o Evangelho. Agora, a igreja deve ser persistente nisso. Não pode parar, não pode cochilar, né? Não pode nunca pensar em
desistir porque a tarefa às vezes parece difícil. Não, tem que persistir sempre. Tem que estar sempre aumentando esse trabalho, mostrando a obra redentora de Cristo no Calvário a todos os povos. Número 5. Onde era para ser pregado o Evangelho pelos discípulos de Jesus segundo a sua ordem? Então, se nós vemos aí Atos 1:8, Jesus disse, olha, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, ou Samária, e até os confins da terra. Então a ordem de Jesus era para ser pregado o Evangelho ao mesmo tempo em Jerusalém, ao mesmo tempo na Judéia, que é onde ficava ali Jerusalém, né, aquela região de Jerusalém, no estado, vamos dizer assim, para nós entendermos melhor, da Judéia, e depois Samaria ou Samária, onde ficava o território de Israel, não era território de Judá, a parte norte de Israel ali, e até os confins da terra, ou seja, Jesus mandou pregar o Evangelho ao mesmo tempo em toda a parte. E nós vamos ver que eles não cumpriram essa ordem de Jesus. Pergunta 6. Apesar dessa ordem e de já haver recebido o Espírito Santo no Pentecostes, a igreja fez o quê? Então a igreja permaneceu limitada a Jerusalém, pelo menos até o martírio de Estevão. Então, ao invés da igreja cumprir o ide de Jesus, eles ficaram só em Jerusalém. Parece que eles entenderam o seguinte: vamos pregar primeiro em Jerusalém, quando toda Jerusalém tiver ouvido o Evangelho e toda Jerusalém tiver se convertido, aí nós vamos para outras cidades. Mas veja bem, se nós formos fazer isso, o que vai acontecer? Nós nunca vamos conseguir ganhar uma cidade toda para Jesus. É quase impossível isso. Vamos ficar perdendo todo o nosso tempo concentrando a pregação só no lugar. Enquanto os outros lugares, quantas pessoas vão morrer nesse tempo que nós estamos ocupados num lugar só? Quantas pessoas vão perder a oportunidade de salvação? Então Jesus disse, olha, pregue em Jerusalém, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samária e em toda a parte, todos os confins da terra. Então nós temos que pregar ao mesmo tempo em toda a parte. Número 7. Como foi a dispersão dos discípulos? Complete. Então, após a morte de Estevão, primeiro mártir da igreja, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Veja aí Atos 8:1. De tal modo que os crentes tiveram que se dispersar. Os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. A expressão aí, por toda a parte, incluía regiões como a Fenícia, Chipre e Antioquia, muito além dos termos de Israel, Atos 11:19. Isso indica que a determinação do mestre começou a ser cumprida segundo os termos da grande comissão. Certamente Deus permitiu tal perseguição com o intuito de retirar os discípulos do seu comodismo e inércia. Então o que aconteceu? Quando Estevão começou a pregar o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, e os sinais começaram, os milagres começaram a acontecer, as pessoas se converteram, então os religiosos e os políticos, se voltaram contra Estevão. Estevão estava roubando a cena, estava roubando ali o que eles mais queriam, que era ser admirados, era que o povo dependesse deles e que principalmente o povo desse dinheiro para eles, é claro. Então o que estava acontecendo? Estevão, homem cheio do Espírito Santo, diácono da igreja, começou a pregar o Evangelho por toda parte, começaram os milagres a acontecerem, as pessoas se convertiam e isso levantou o que? A ira, a inveja dos sacerdotes, dos políticos, dos religiosos, porque as pessoas não estavam mais ali levando para eles aquilo que eles mais gostavam de receber, que eram elogios, que era submissão a eles, principalmente talvez aí o dinheiro, estava diminuindo para eles. Então ficaram furiosos e levantaram uma grande perseguição então a Estevão. E Estevão, depois de se defender diante deles, foi apedrejado. E quem segurava as roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão era Paulo. E ouviu ali o testemunho de Estevão, dizendo que via o céu aberto e via que Jesus estava ali para recebê-lo.
Então Estevão morreu e a partir daí grande perseguição se levantou. Ao invés de se converterem com o testemunho de Estevão, ficaram piores do que já estavam. E com a ajuda de Paulo, que ajudava a perseguir os cristãos. Então, com essa grande perseguição, os discípulos começaram então a fugir de Jerusalém. E por onde eles iam passar,